pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 6ª semana acadêmica virtual dos cursos de Pedagogia e Letras. Damos início hoje à nossa semana acadêmica com uma convidada muito especial, professora Denise Severo. Professora Denise, ela é pedagoga, ela é mestre em educação e ela está, neste momento, na Alemanha, com um fuso horário com uma diferença bem grande. Então, professora Denise, dou as boas-vindas. Obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente nessa abertura da nossa 6ª semana acadêmica. É um prazer tê-la aqui. E a professora Denise irá abordar a questão do lúdico nas aulas remotas. Denise, seja bem-vinda mais uma vez, passo a palavra para você. Boa noite, Carla, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu e a Carla já somos colegas de longa data, então, assim, é sempre um prazer poder estar novamente contigo, Carla, e com todos os teus alunos. Bem como a Carla me apresentou, né? Pedagoga, mestre em educação e estando aí na área da educação há algum tempo já. O que eu vim compartilhar com vocês na noite de hoje é a minha experiência enquanto professora dos anos iniciais nesse ano de 2020, um ano tão atípico para todos nós, como professores, como pessoas. Então, ao receber o convite da Carla, pensei que seria oportuno, né, discutir e refletir sobre como devemos utilizar o lúdico nas aulas remotas, né, de que forma tornar esse espaço mais acolhedor, mais envolvente para os nossos estudantes, né? Eu sempre fui uma pessoa que acreditei em utilizar o lúdico como forma, como estratégia de aprendizagem. Então, vamos compartilhar aqui com vocês o material da noite de hoje. Então, a temática da nossa noite é utilizando o lúdico para as aulas remotas. Então, a partir da minha observação e percepção enquanto professora, percebi que com o passar do tempo, as crianças estavam precisando, elas tinham o desejo, a necessidade de conversar, de trocar as suas experiências, de trazer para as aulas remotas aquilo que eles faziam durante os seus intervalos na sala de aula, né? Durante o que ele estar na escola, né? Vou situar um pouquinho para vocês o perfil, né? Essa escola a qual eu trabalhei até julho de 2020, fica na cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, uma escola que tem por objetivo atender um público diferenciado, né, no sentido de trazer eles para um contexto social um pouco mais apurado, né, e eram crianças de 9 a 10 anos, um 4º ano. Então, diante dessa necessidade que eu fui percebendo, né, desse cenário que eles estavam vivendo e ainda estão, eu tive uma ideia, né, porque a gente, enquanto professora, vai percebendo a necessidade dos sujeitos, vai percebendo o que eles estão nos dizendo, né? Então, temos que ter uma escutativa para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Foi, então, fazendo essa escutativa que eu tive essa ideia, né? Foi pensando em atender esse anseio do grupo, né? Pensei, convidei a turma para um lanche coletivo antes do nosso horário. Não comuniquei à escola, nem à minha orientadora, simplesmente eu tive a ideia, compartilhei com as famílias e com as crianças para fazer um teste, né? Para ver como que ia ser essa aceitação por parte das famílias, por parte das crianças. E para minha surpresa e alegria, as famílias abraçaram a ideia. E nós tivemos o nosso primeiro momento, então, de descontração, de conversa, que foi com
o nosso lanche coletivo, né? Então, aqui nesse lanche, nós tínhamos, no início das aulas remotas, nós tínhamos 40 minutos de aula, né? 2 períodos de 20 minutos, e antes desse horário, então, eu fiz o convite, né? Quem quisesse, quem pudesse, quem estivesse disponível para o momento, que viesse para o nosso lanche coletivo. Eis que a minha surpresa, minha grata surpresa, as crianças se organizaram com lanches diferentes, as mães fizeram bolos e vieram para o lanche. Denise, desculpa te interromper, os alunos estão achando o áudio um pouco baixo. Certo. Você teria como tentar aumentar um pouquinho? Melhorou um pouco, Carla. Pessoal, vocês me escutam melhor? Como está Melhorou. agora? Ok, obrigada então. Qualquer coisa, só sinalizar. Foi então que a partir deste dia, as nossas sextas-feiras nunca mais foram as mesmas, né? Porque decidimos, o primeiro lanche coletivo, então eu decidi que seria na sexta, né? Como um momento assim de descontração e em conversa com as crianças. Vamos lá. Então, assim, todas as segundas-feiras, a turma sugeria 3 temas para a nossa aula temática, para a nossa aula de sexta-feira. Então, vejam que o trabalho, ele iniciou desde a segunda-feira, né? Para envolver esses estudantes, para que eles fossem participantes diretos, protagonistas dessa escolha. Então, na segunda-feira, nós sugeríamos 3 temas. Na quarta-feira, nós fazíamos a votação de qual tema seria a nossa próxima aula temática. Então, vejam que tinham 3 grandes momentos: a sugestão do tema na segunda, a votação na quarta-feira e, por fim, então, o grande momento, né, a sexta-feira. Vejam aí que aqui estamos, né, trabalhando a autonomia das crianças, a frustração, porque nem sempre o tema que eu sugeri lá na segunda-feira foi o votado na quarta-feira. E eu percebi, às vezes, pela tela, o quanto tinham crianças que se chateavam, se frustravam. Algumas mães me procuravam para dizer: ai, professora, ela não quer participar da aula de sexta porque o tema dela não foi escolhido. Então, o quanto que o que está por trás, né, como pano de fundo de uma aula temática. Então, eu gostaria muito de que vocês, estudantes, pudessem olhar para essa aula temática com esse olhar mais amplo, tá certo? Então, a partir desse momento, eu percebi um envolvimento muito maior por parte dos alunos e de suas famílias. Com as atividades, a frequência dos alunos melhorou significativamente. O que eu percebi? Que eles conversaram que a sala de aula estava diferente, tinha algo mais atraente. E percebi que começaram a entrar nas aulas online, que era também uma grande problemática que nós tínhamos no momento. Os alunos não estavam entrando nas salas de aula, apenas fazendo as atividades que era postada também no nosso portal educacional. E quando começou a ocorrer essas aulas diferenciadas, eles começaram a participar mais. Os temas escolhidos, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns temas que eles escolheram, né? Não trouxe todos, mas alguma coisa que eles foram sugerindo ao longo dessas nossas semanas de aula. Então, aqui, aula de pijama, pintura facial, aula com seu animal de estimação, festa junina. Então, assim, a aula que mais me impressionou foi a aula com o seu animal de estimação. Eu não tenho, né, nenhum animal de estimação, tinha até no início deste ano, e aí eles tinham diferentes animais, né? E achei muito, muito legal a sugestão deles. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês
algumas fotos desses momentos, que foram momentos muito ricos, momentos de de muito envolvimento, de muito acolhimento, e principalmente, né, eu gostaria de fazer um grande destaque, a questão das famílias, né, do envolvimento dessas famílias para essa sexta-feira, né, e o quanto que essas famílias estavam dispostas a ver os seus filhos, os seus estudantes, né, envolvidos com a escola. A escola esse ano que assumiu um papel tão diferenciado, né, nós professores que deixamos os nossos quadros, giz, e a nossa sala de aula virou uma tela de computador, né? Quando tratamos de adultos, isso é mais tranquilo, é mais aceitável, mas para as crianças é algo que foi muito novo, né? E para alguns colegas também. Então, aqui podemos ver 2 alunos com seus animaizinhos de estimação. Aqui também, né? Os seus, lá no sul estava frio, né? Quando fizemos essa aula. E aí os animaizinhos vestidos adequadamente. Outra aula foi a pintura facial, né? E eles sempre, assim, percebia que tinha uma mãe por trás, uma tia, uma avó, uma dinda, né? Uma madrinha, porque muitas dessas crianças, os pais trabalhavam e precisavam ficar sozinhos, mas tinha alguém que dava esse suporte emocional, esse suporte logístico, né, para poder auxiliar eles. A pintura no meu rosto, quem fez foram as minhas filhas, Giovana, de 11 anos, e Marina, na época, de 6 anos. Então, elas que criaram, era o Jardim Encantado, né, porque tinha flores, borboletas. Aqui podemos ver mais 3 alunos, né, com as suas pinturas. Aqui foi a aula que eles pediram para fazer com o seu brinquedo favorito, né? E eu estou com a minha Barbie, que eu tenho até hoje. Eu ganhei ela quando eu tinha 10 anos de idade, uma Barbie noiva. Eu sonhava em ter uma Barbie e uma Barbie noiva. E aí está ela, junto comigo, guardada até hoje. Então, mexe com as histórias pessoais também, né? De cada uma de nós enquanto professoras. E chegou, então, um grande momento, né? O arraiar do quarto B, né? Eu trabalhava, então, com o quarto ano e fizemos uma festa junina online, com bingo, com comidas típicas, com dança, e foi através dessa sexta-feira temática que eu percebi que a nossa semana ficava mais leve, ficava mais envolvente, né? Porque a gente precisou achar formas, achar estratégias de tornar esse ensino remoto mais atraente, mais envolvente. E foi a forma qual eu encontrei. Aqui eu sigo com algumas fotos das famílias, né, que decoraram os seus ambientes, as suas casas, para deixar essa sala de aula um pouco melhor, mais agradável. Aqui eu trago para vocês a fotografia do bingo, né? Então, na semana que foi a nossa semana da festa junina, eu coloquei para eles algumas palavras e eles tinham que escolher entre tantas palavras, 9. E vocês vejam aí, né, que tem errinhos de português, né? O são está sem o acento, música está sem acento. Então, isso também serve como um elemento de aprendizagem, né? A partir do jogo, a professora observar o que ainda precisa ser trabalhado, qual é o foco que esse aluno ainda não atingiu. E aqui temos 2 lindas caipirinhas, né? Vestidinhas a caráter para nossa festa junina. Então, a tarde do pijama. Essa foi uma das nossas primeiras aulas temáticas, porque durante uma conversa
entre a aula, as crianças comentaram que eles não tiravam o pijama. Isso me deixou preocupada, e foi uma aula que eu conversei com eles, né? Deixei o conteúdo em si, a matemática, o português, as ciências, um pouquinho de lado, e conversei sobre esse cuidado que nós deveríamos e devemos ter durante esse ano, né? Que eles deveriam, sim, tirar o seu pijama, colocar uma roupa, podia ser uma roupa confortável de ficar em casa, né? Mas que eles tivessem os mesmos hábitos, como se tivesse a vida acontecendo normalmente lá fora. Então, também foi uma observação bem importante que eu fiz com as famílias, né, e uma conversa com que as crianças mantivessem as suas rotinas, que mantivessem os seus hábitos, de acordar no horário, de trocar a sua roupa, né, de manter o mais parecido com o que eles tinham antes da pandemia, né. As nossas aulas iniciaram em fevereiro, né, dia 6 de fevereiro, e dia 18 de março foi o nosso último dia de aula presencial, né? Então, foi um ano que teve uma curta duração presencial. Então, que essas crianças e essas famílias pudessem manter a rotina de forma mais adequada e produtiva para todos, né? Então, aí a gente pode ver as meninas de pijama, aqui sou eu, né? Porque eu penso que a professora, ela propõe, mas ela também precisa entrar, né? O espírito que nós temos, né? Um exemplo arrasta muito mais, né? Uma imagem do que somente palavras. E sempre, 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 mesmo dando aula na graduação, quando propunha alguma atividade, eu me vestia a caráter, porque eu penso que isso chama-se respeito com o aluno, chama-se envolvimento, ética, né, com a tua profissão. Tu deves ser exemplo. Nós, enquanto professores, somos esse exemplo. E precisamos, então, carregar isso na nossa identidade profissional, né, na nossa identidade pessoal. Esse é o meu entendimento do que eu acredito que seja o melhor, né? Aqui, então, né, o time, então, lá no Sul, né, temos 2 grandes times, então, Porto Alegre, o Inter e o Grêmio, e aí temos 2 lindos meninos vestidos a caráter com os seus uniformes dos seus times, né, mais um lindo aluno. E chegou o momento da despedida da turma. Como bem a Carla falou no início desta apresentação, eu moro na Alemanha hoje, né? Vim acompanhar meu marido e eu estive com a turma até os últimos momentos, né? A ideia era inicialmente que eu viesse ainda com as aulas remotas, permanecesse com a turma até o final do ano. Mas depois achamos por bem fazer esse desligamento, né, com as crianças. E eu tive uma grata surpresa que uma dessas alunas, então a Mariana, junto da sua família, fez essa surpresa para mim, né, lá na minha casa. Foi lá, levou um mimo tão cheio de significado e carinho. E isso me marcou, por quê? Porque eles tiveram pouquíssimo tempo presencial, mas o ensino remoto, o ensino à distância, também fez com que eles se sentissem pertencentes a essa turma, pertencentes a essa professora. E a Mari foi lá levar, então, esse mimo para mim. Eu me despedi deles, né, numa aula, foi uma aula bem diferente, onde eu trabalhei questões emocionais, eu vim trabalhando com eles aquela semana toda até o dia da despedida, né, mas para que eles pudessem compreender esse processo também, né, o meu processo de desligamento da escola, de desligamento deles,
né, enquanto alunos. Mas até hoje recebo mensagem das crianças, né, no meu aniversário que passou, no Dia dos Professores, né, e foi uma turma muito bonita, um ano muito atípico para nós, né, novamente eu acredito que nós nunca tínhamos pensado em passar um ano inteiro, né? As escolas lá no Rio Grande do Sul, algumas já voltaram, mas essa escola em específico a qual eu trabalhava não voltou, eles permanecem com atividades remotas, né? E o quanto que foi marcante para eles esse ano e para mim como professora também. Então, aqui foi a nossa despedida. Carla? Oi, Denise, vou abrir meu áudio aqui. Deixa eu tirar meu fone de ouvido, porque daí meu retorno fica ruim. Vocês me estão me ouvindo bem? Sim, tudo ótimo. Denise, a gente está passando por este momento, né? Como você disse, a gente não imaginou que ficaríamos tanto tempo, né, em casa, vivenciando essa situação, onde o sistema de ensino, os professores, os alunos, os pais, todos nós tivemos que nos reinventar, né? E essa questão que você está trazendo, e eu quero já te dizer, os alunos estão elogiando a tua criatividade, esse trabalho que você estava desenvolvendo, e eu queria que você nos falasse, eu não se você falou, eu perdi. Até que mês você trabalhou com eles? Eu trabalhei até julho deste ano, né? O meu voo, né, por conta da pandemia, o meu primeiro voo seria 5 de maio, né? Então eu ia me desligar da escola dia 31 de março, quando tudo estourou, a direção me chamou e disse: Denise, tens como tu ficar? E eu disse sim, meu voo seria 5 de maio, não foi, e a diretora disse: bom, então vamos indo até o máximo que tu pode ficar com essa turma, né? Porque estamos com processo seletivo, o processo seletivo foi bem longo, como sempre naquela instituição, é uma instituição que preza pela qualidade dos seus profissionais e portanto, tem um processo seletivo bastante rigoroso. E eu fui ficando, meu segundo voo era junho, eu já até me esqueci, e por fim, o meu último voo, que então eu vim, foi 24 de julho, eu trabalhei até 10 de julho, se eu não estou enganada, né, foi até aos 45 do segundo tempo, né, e eu fiquei bem, assim, quando eu fui montar a apresentação, fiquei um pouco chateada, porque esse lanche coletivo, que ainda foi lá em março ainda, eu não encontrei mais fotos, né, e tentei buscar nos meus arquivos para mostrar para vocês, o quanto que isso foi um start, né, de poder fazer essa diferença na vida dessas crianças, e realmente o olhinho deles brilhava, né, e eles estavam, assim, sempre muito eufóricos. "Ai, prof, o que a gente vai fazer agora? Qual vai ser a nossa aula?" E eles comentavam, e eles, né, com essa idade, a maioria já tinha WhatsApp, e eles criaram um grupo deles de conversa e me diziam algumas coisas, né. Por exemplo: "Prof, o fulano disse que vai entrar na aula, porque agora tem isso diferente." Eu disse: "Sim." Então, assim, o quanto que a gente precisa manter sempre a nossa mente aberta, e eu sempre digo, a escuta ativa para essas crianças, né, para esses adolescentes, que muitos ali já estavam entrando na pré-adolescência, e que os pais, às vezes, não tinham esse tempo, essa atenção, porque muitos passavam maior parte do tempo na escola, comigo, com os professores. A nossa escola tinha o regime, tinha, não tem, né? A escola a qual eu fazia parte, ainda é difícil falar de um lugar que eu ainda pertencia até esse ano, né? De me deslocar desse lugar. Da 1h35 às 19 horas eram as aulas. Então, essas crianças, muitas delas passavam boa parte do seu dia com as suas professoras e na escola. E, de repente, esse cenário muda por completo. E as famílias também precisaram se adequar,
precisaram compreender qual era o seu papel nesse novo cenário, né? Em vários momentos eu precisei parar em reuniões individuais com essas famílias e explicar, porque muitas mães tinham anseio, mas quando volta à escola, professora, quando volta? E eu dizia, não sei quando volta, eu só sei que nesse momento, o que a escola, o que o momento nos exige é que vocês, enquanto família, organizem as suas rotinas, né? Pensem que vocês, nesse momento, estão como coparticipantes. Eu estou entrando na casa de vocês, a escola está entrando na casa de vocês e vocês estão entrando na minha e nós precisamos manter essa rotina da forma mais saudável possível, né? Com os horários, né? De retomar coisas mais simples possíveis. As crianças precisam dormir cedo, as crianças precisam acordar, precisam brincar um pouco, precisam almoçar e estar aptas, como se tivesse na escola. A van estaria passando para buscar, não precisa a rigorosidade do uniforme, mas precisa sim estar com um ambiente organizado, né? Pode ser lá na cozinha da casa, um cantinho da mesa, um cantinho da sala, ou algumas crianças já tinham o seu lugar de estudo no seu quarto, né? Mas foram todas essas reorientações e readequações que eu precisei, eu acho que não só eu, muitos de nós, professores, precisamos fazer junto às famílias. E agora fica aberto, Carla, para perguntas, como funciona, estou aqui à disposição. Denise, esse teu relato ele é extremamente importante assim, para a gente ver práticas diferenciadas, né? Mas enquanto não vem uma pergunta, pessoal, agora se vocês tiverem alguma dúvida para a professora Denise, é o momento de vocês perguntarem. Mas eu queria te perguntar, Denise, você está aí, então, né, desde julho, na Alemanha, então já tem aí 3 meses. Nos fala a respeito dessa questão educacional, o que você já conseguiu perceber aí com a pandemia? Bom, o que eu percebi, né? Aqui a gente está vivendo a segunda onda, né? Então, um lockdown parcial estamos vivendo nesse momento, né? Fecharam os restaurantes, fecharam cinemas, academias, mas a escola nunca para. Isso me chamou muito atenção e são perguntas que eu recebo quase que diariamente de amigas, de pessoas, mães de colegas das minhas filhas no Brasil. Denise, elas estão indo para a aula, mas tu manda elas, não existe a possibilidade de não mandar o seu filho para a escola aqui, né? Como é que a escola está funcionando? Se tem algum caso de Covid, né? Se alguma criança foi infectada, a turma entra em quarentena, somente a turma. Na escola da minha filha, elas estudam em escolas diferentes, né? Porque aqui funciona da primeira à quarta série em uma escola, do quinto até o nosso ensino médio, que aqui tem um outro nome, elas são divididas, né? Então, na escola da Marina, aconteceu, 2 turmas tiveram casos de Covid, uma turma de primeiro ano, que é o caso, é o ano escolar que a Marina está, e um 4º ano. Nós, enquanto pais, fomos informados pela direção da escola que 2 turmas estavam em quarentena, que nós mantivéssemos os cuidados, que lá, quando fosse deixar as crianças ou que não tivesse aglomerações de pais ao entorno da escola, mas a escola não para, né? Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Eles têm alguns protocolos, por exemplo, as pausas, né, que são os momentos de recreio, antes eram as turmas todas juntas, agora eles têm pausas separadas, e por conta do frio, né, que estamos vivendo aqui, hoje, por exemplo, foram -6 graus, então eles não vão para praças na rua, eles vão dentro do ginásio, eles brincam no ginásio, eles brincam na sala de aula,
mas brincam as turmas separadas e sempre usando máscara, né? E eles abrem as janelas a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, para ter essa ventilação dentro da sala de aula, né? E todos os outros protocolos de uso de álcool gel, não compartilhar os seus pertences, né? Mas percebo sim que a escola não para, como no Brasil parou por um todo, né? Eu estou lendo aqui, tem perguntas. Os meus alunos, eu não considero eles adolescentes, né? Eles eram crianças de 9, alguns já completaram 10, estavam completando, né? Como é que eu percebia, né? Gente, assim, ó, eu estou na educação há um certo tempo, né? E eu pelo menos, olhando pela tela do computador, tu via perfeitamente aquele aluno que estava fazendo as atividades, que estava acompanhando e quais eram as estratégias que eu utilizava. Da mesma forma como eu utilizava na aula presencial, eu usava na aula online. Eu fazia perguntas, eu chamava eles para fazer a leitura, compartilhava então as apostilas, nós trabalhamos com um sistema de apostila, compartilhava a apostila e eles precisavam fazer a leitura, precisavam responder, e aí a gente percebia aquele aluno que estava com dificuldade, aquele aluno que tinha superado a dificuldade, e o que que eu sempre sugeri para eles? Que eles estudassem com grupos, né? Quando eu estava na aula presencial, eu organizava também eles toda segunda-feira em formatos diferentes. A minha sala de aula nunca teve o mesmo formato todas as semanas. Eu organizava em duplas produtivas, sempre falei para eles, e eu sempre deixei claro que o aluno que tivesse dificuldade não era para se envergonhar, porque um dia eu também precisei de ajuda para aprender, né? E dizia para eles: vocês nasceram sabendo caminhar, sabendo falar? Não, a gente aprende tudo na vida. E nesse momento tu estás precisando de um apoio e tu está tendo um colega. Isso na aula presencial, né? Sempre fiz essa conversa de ser muito franca, clara, trabalhava com duplas produtivas, trios produtivos, trabalhava com organizações de U de dentro e de fora, e assim, grupos, às vezes sozinho, às vezes somente alguns alunos, e eu sempre trabalhei também com a metodologia de ter um aluno anjo, né? O que que é um aluno anjo? É aquele aluno que vem, que auxilia, que é a luz, né? Ou também sempre trazer a questão do afetivo, né? Perguntava para eles quem tinha madrinha, quem tinha padrinho, né? E então eles tinham seus padrinhos, né? As suas madrinhas na sala de aula. E assim foi no online. E eles mesmo, a partir dessa prática que eu já havia iniciado lá no ensino presencial, eles continuaram fazendo no ensino remoto. Eles se procuravam e se ajudavam, né? Eu tive uma menina que ela entrou na escola, deixa eu situar um pouquinho vocês melhor. O processo seletivo nessa escola no qual eu trabalhava era na educação infantil, né? E a criança ingressava na educação infantil e ia até o ensino médio, caso a família quisesse retirar, mas o percurso normal de um estudante era esse. E essa menina não conseguiu a vaga na educação infantil, mas as suas outras irmãs estavam, e a mãe conseguiu, então, que ela entrasse na escola no 4º ano. Ela entrou uma semana antes de estourar a pandemia. Eu ficava tão preocupada com essa criança, mas essa família, essa mãe foi tão, assim, dedicada, que eu recebo relatos ainda, converso com as minhas colegas, e ela está acompanhando. Então, assim, como é que eu percebo? Precisa a família entender o quanto é importante ela estar presente na educação dos seus filhos, né? A escola, sim, tem o papel de ensinar nós, professores, o conteúdo, mas se essa família não entender qual é o seu papel,
porque eles eram crianças. Eu tive uma reunião com uma família que a mãe me disse assim: ai, professor, eu acreditei nele que ele fazia. Eu disse, sim, mas ele é criança, a senhora precisa acompanhar, a senhora precisa olhar o caderno do seu filho. A minha filha é mais velha que eles, uma delas, e eu olho o caderno diariamente. E eu deixo o recado e eu corrijo. Quando a professora corrige e passa algum erro despercebido, eu, enquanto mãe, sinalizo, porque eu preciso entender qual é o meu papel como mãe desse sujeito, né? Aí ela me mostrou, professor, ele não fez nada da apostila inteira do primeiro bimestre. Eu disse, pois bem, agora chegarão as provas online, como é que ele vai ficar, né? A Marilene está perguntando como é que é o processo de madrinha e madrinha. Então, Marilene, quando começavam as aulas, eu já identificava quais eram os alunos que tinham dificuldade, né? E aí eu conversava com a turma e dizia, alguns colegas precisam de padrinhos e madrinhas. Daí tentava fazer com que eles linkassem com a sua vida. Vocês têm padrinhos? Vocês têm madrinhas? Sim, o que eles fazem? Ah, eles dão presente, né? A primeira coisa, eles me levam para passear no shopping, eles me dão McDonald's. Bom, então aqui na escola a gente vai ter o nosso padrinho e a nossa madrinha. Mas eles não vão levar vocês no McDonald's, presente de repente eles podem dar, mas o padrinho ele vai ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntar para o padrinho? Claro, gente, eu sempre estava na sala de aula no sentido, não que eu estou me omitindo do meu papel enquanto professora, mas eu sempre gostei de trabalhar com a autonomia dessas crianças, né? E desse empoderamento deles entre eles. E aí eu botava o padrinho e o seu afilhado em duplas e eles se ajudavam, né? Eu tinha meninas, assim, que eu era apaixonada, e meninos também, que eles entendiam essa função e eles olhavam a agenda desses colegas, eles olhavam o caderno, olhavam a apostila e vinham me dizer, prof, acho que a gente precisa conversar, porque o fulano não tá fazendo isso, olha a letra dele. Então, assim, eu falo e me lembro deles na sala de aula, assim, de quanto que quando tu trabalha com afeto, com atenção, né, as crianças compreendem isso, né, e utilizam desse papel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Obrigada, Raquel. A Raquel disse que o meu relato é de muito empenho, e realmente é. Raquel, assim, eu faço tudo na minha vida com excelência, né? Pelo menos eu me coloco nesse lugar, né? As salas de aula continuam com o mesmo número de crianças. A questão do envio de atividades, né, para as famílias, né? Muitas vezes, gente, quando era conteúdo de língua portuguesa, eu pedia que essas famílias, ou era conteúdo novo, que eles assistissem às aulas, né? Quem tivesse, a família que a mãe pudesse estar em casa, que pudesse assistir a aula, porque às vezes as minhas famílias não tinham, assim, as mães às vezes não tinham concluído os seus estudos, e às vezes nos atendimentos a dúvida era, professora, eu não sei a diferença entre substantivo e verbo, né? Eu já li o material que a senhora colocou no portal, então no portal educacional nós colocávamos os PowerPoints com todas as explicações, gravávamos videoaulas também, mas às vezes isso não era o suficiente, precisávamos fazer uma aula extra para essa família. E foi assim a forma como nós conseguimos, né, dar conta do nosso recado, né, do que a gente precisava. Carla, não sei se eu fui clara na colocação de como estão as aulas online aqui na Alemanha. Não sei se vocês têm mais algum questionamento quanto a isso. Liberar aqui meu áudio, Denise. Eu acho que a pergunta do quantitativo de alunos por sala, eu acho que eles queriam saber aí na Alemanha, né? Porque você falou que as aulas permaneceram,
mas se teve uma diminuição do número de alunos. Não, permanece o mesmo número de alunos, né? A minha filha, a menor, tem 7 anos, está no primeiro ano, tem 22 na sala dela, e a mais velha, aqui ela está numa classe de integração, né? E então ali toda semana chega um colega novo. Hoje mesmo ela chegou em casa relatando que chegou uma colega do Paquistão, se eu não estou enganada, né? Na turma dela são 12 alunos, né? Então ali ela está numa classe de integração. Mas eu tenho amigas aqui, conhecidas, que as crianças estão e permanece o mesmo número, com 30 alunos nas classes a partir do 5º ano. Aí eu coloquei uma dúvida, Denise, que a Juscelia colocou: como sinalizar para os pais quando eles não estão colaborando com o aprendizado sem gerar um desconforto? Juscelia, excelente pergunta, né? No sentido assim, como é que eu vou dizer para o pai que ele não está fazendo o papel dele, né? Então, assim, com muita sutileza, né? Eu tive uma coordenadora que ela dizia uma técnica que eu gostava. Ela tem que usar a técnica sanduíche, né? Primeiro a gente elogia a família, depois a gente puxa a orelha, aí depois a gente elogia de novo, né? Então, sempre quando eu vou chamar um pai, eu ia, né, chamar um pai para conversar, eu lembrava dela me dizendo isso. Denise usa a técnica sanduíche. Então, a gente elogia, né? Toda criança, todo sujeito, toda família tem algo de positivo. Então, a gente começa a conversa desse formato, né? Olha, estou percebendo, né, que o seu filho, a sua filha, é um aluno, assim, bem envolvido nas aulas, mas de um tempo para cá, observei que não está participando tanto, a fluência leitora não está apresentando, mas como eu sei que vocês são uma família bem envolvida, né, e bem dedicada com as suas crianças, eu acho que vocês poderiam utilizar algumas estratégias, e aí sugere algumas estratégias, né? Ou pergunta como está a rotina da sua casa, de que forma eu posso lhe ajudar a estruturar uma rotina, né? Foi uma conversa que eu tive com uma família e a partir disso eu elaborei um PowerPoint, com um modelo de planilha de rotina, né? A ponto, e também trazendo a discussão para a sala de aula, né? Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão comprometidos com a sua aprendizagem? Outra estratégia que eu utilizava com eles é a palavra da semana, né? Na segunda-feira. Qual vai ser a palavra da minha semana? Dedicação. Uns diziam conversa menos, outros diziam organização. E eles iam colocando, e na sexta eu refletia com eles: vocês seguiram a meta semanal de vocês? Vocês conseguiram, né, executar as tarefas? Então, assim, sempre eu pautei o meu trabalho trabalhando com a reflexão, com a ação e reflexão desse sujeito o tempo todo, para ele poder se enxergar dentro do processo de aprendizagem, não colocar toda a sua responsabilidade na mãe, na professora, porque às vezes eles dizem assim: mas a mãe não arrumou a mochila. Eu olhava para eles e dizia assim: mas quem é aluno do 4º ano B? É a mãe ou é o Lucas? Daí eles faziam aquelas carinhas assim: sou eu, né, prof? Então, meu amor, quem é que é responsável pela tua mochila? Né? Até mesmo no ensino online, né? Eu fiz um momento fotografando um ambiente de um aluno que está organizado para a sua aula remota e para um aluno que não está, né? E aí eles, quando olharam aquelas imagens, né, se assustaram, assim. Eu disse: não é porque a gente não está na sala de aula lá que a gente não tem que estar com o material organizado. Não é 2 horas que aí eu vou procurar onde está a minha apostila, o meu estojo, vou ligar o computador, ou não, eu já tenho que estar com isso organizado. Mas é um trabalho, gente, de formiguinha, né? Que a gente vai dia a dia na sala de aula, seja sala de aula presencial ou sala de aula remota, que a gente vai fazendo.
né? Eu não descobri ainda uma fórmula mágica. A minha fórmula é ir trabalhando diariamente a questão dos eixos de responsabilidade, autoconfiança, comprometimento, né? Ficou claro agora, Juscelia, a questão de não gerar o desconforto. Eu sei que é chato, né, a gente ter que colocar o dedo na ferida do outro, ninguém gosta, né, mas cabe a nós, enquanto professores, fazer isso da forma mais sutil possível, né. Eu sempre tento levar alguns elementos, assim, de mais afeto, de um olhar carinhoso para essa conversa. Tento me colocar no lugar dessa mãe, né, que às vezes vem com um rol de dificuldades. Te respondi, Juscelia, Carla. Eu não sei quanto tempo temos ainda. Tá ótimo, Denise. O pessoal está comentando que achou a técnica muito criativa e muito produtiva também, né? Porque eu acho que é um momento delicado e a gente também tem que ter um respeito pelos pais. E se o objetivo é trazê-los para, né, para perto, que estejam mais próximos e contribuam, a gente tem que ter um cuidado e tem que ter esse olhar mais afetivo, né? E pensar mesmo quais palavras utilizar, né? De que forma abordar isso. Denise, eu vou ver se tem mais alguma dúvida no chat. Pessoal, a professora Denise, como, né, vocês já sabem, já repeti aqui 2, 3 vezes, a professora Denise está lá na Alemanha, já é madrugada lá. Antes da gente começar aqui esse momento, a professora Denise me disse assim, não, já até dormi um pouquinho. Né? Então, Denise, assim, enquanto eu vou olhando aqui o chat, mas eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, teu pronto atendimento. É ótimo poder ter essa oportunidade de ver esse olhar, né? E você, como no início lá falou, a gente já trabalhou juntas, então eu sei, já pude experienciar a grande profissional que você é, dedicada, como você mesma disse, né, tentando sempre fazer com excelência, buscando as melhores abordagens, né, metodologias que sejam diferenciadas, sempre com muita afetividade. Então, em nome da Newton Paiva, em nome dos cursos de pedagogia e de letras, agradeço pela sua presença virtual. Espero que nós tenhamos outras oportunidades e nós seguimos com a semana acadêmica e te convido também, Denise, a estar com a gente, ou então, né, na nossa transmissão ela está sendo gravada pelo YouTube, então eu sei que para você fica mais complicado pela questão do fuso horário mesmo, mas se quiser também a gente tem esses momentos gravados no canal da Newton Paiva. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta para a professora Denise? Enquanto nós aguardamos, Carla, eu fico muito grata, né? Como eu disse, assim, é um enorme prazer poder estar conversando com alunos da pedagogia, da letras, né? Sangue novo, né? Que estarão lá na sala de aula, né? Se tem algo que eu posso dizer, é que chama-se, né? Nós somos picados por um bichinho lá e não conseguimos largar a educação, né? Eu tinha me colocado esse ano, eu disse que eu ficaria 1 ano, né? Sem trabalhar, sem me envolver com a educação, porque eu terminei o processo em julho, então eu só retornaria ao envolvimento com a escola, com a universidade, 1 ano depois, que esse seria um ano sabático, né? Eu sempre fui uma mulher muito ativa, professora, mãe, né? Enfim, tantos papéis que a gente desempenha. E eu disse que eu ficaria. Menti para mim mesma, porque eu não consegui, né? Eu sou
uma apaixonada pela educação e não deu, né? A vocação de ser professora falou mais alto. E eu fiquei muito feliz. Sábado eu estava ministrando uma disciplina numa pós-graduação em São Paulo, hoje aqui, então, assim, isso me deixa muito, muito feliz. E eu não posso deixar de fazer coisas que me fazem bem, me deixam, assim, por mais que aqui seja 1h da manhã, e nesse momento a temperatura, eu vou até olhar, mas quando eu levantei estava, deixa eu olhar aqui, tá bom, está -4, né, nevando nesse momento. Hoje, quando eu fui levar as minhas filhas para a escola, estava -6, né, e a gente vai caminhando para a escola, e a brincadeira era tirar gelo, né, enfim. Então, assim, eu realmente quero continuar compartilhando o meu conhecimento e também aprender, né? Um professor, ele nunca, nunca deixa de aprender. Somos eternos aprendentes e, Carla, eternamente grata a você, à Universidade Newton Paiva, né, o grupo educacional, e vou tentar assistir às palestras, pelo menos mais 1 ou 2 ao vivo e as demais que ficarão gravadas, né, e dizer assim, parabéns pela escolha, vocês estão numa profissão que é muito bela, tocar o coração dos outros, né, tocar através da educação, é a única arma que a gente tem, né, é a educação. Então, assim, nós somos pessoas muito especiais. Quem está na pedagogia, na sala de aula, tenham esse olhar de orgulho e de carinho para com vocês. Eu sei o quanto que a nossa profissão no nosso país ainda precisa ser olhada de forma diferente. Aqui na Alemanha é muito diferente. Os professores são muito bem reconhecidos, valorizados, o respeito que se tem a um professor é algo muito diferente. É o relato que as minhas filhas trazem, né? Elas são pequenas, né? Uma delas, de 7 anos, e ela, de vez em quando, fica repetindo a frase, né? Eu disse, Mana, o que tu estás falando? É quando a Frau, né, mulher, professora Frau Highschmidt entra na sala, nós falamos isso. E como vocês ficam, Mana? Eu pergunto. Nós ficamos em pé para receber essa professora, né? E a mais velha também coloca, né, o quanto que tem esse respeito pelos professores. Então, assim, sigamos forte na nossa luta diária de ser professor, num país que ainda precisa aprender muito sobre a importância de um educador na sala de aula. Eu acredito que esse ano tenha feito diferença nesse sentido, que as famílias, que a sociedade como um todo viu a nossa classe como uma classe diferenciada, algo que faz uma engrenagem funcionar de forma diferente dentro de um país. Certo, gente? Tem mais alguma pergunta, Carla? Só elogios, Denise. O pessoal elogiando o teu empenho, a tua competência, o teu relato. Então, vamos finalizar. Pessoal, convidando vocês, amanhã, 20 horas, nos encontramos aqui no canal da Newton, com mais uma palestra. E, Denise, mais uma vez, muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado, pelas tuas experiências, sucesso aí na Alemanha. Outros momentos teremos para você fazer um relato de como anda essa questão da educação aí na pandemia. Então, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Nos vemos amanhã às 20 horas aqui no canal da Newton. Tchau, tchau. Boa noite, então. Até a próxima.